O grande lance, a galera se prende muito no elétrico. Não existe carro elétrico. Existe carbono zero, carbono neutro. Nenhum país falou, a partir de tal ano tem que ser carro elétrico. A União Europeia, a Califórnia, a China, eles falaram, não, a partir de tal ano tem que ser carbono zero. O carro não pode fazer isso aqui, vir daqui para cá e emitir. Não pode. Como vai ser? Que carro vai ser? Se vira. Problema seu, montador. Estou te dando 15 anos para tu resolver isso aí. A montadora olhou para a tecnologia atual, né? A gente está sempre a 10 anos do carro voador ser viável. Olhou. O que eu consigo escalar nesse prazo? Carro elétrico, que existe desde os anos 90. Como produto já para o consumidor, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente vai ter a partir de na década de 2030? Esses carros, para o nosso bolso, produzidos aqui, a grande maioria vão ser híbridos a etanol. Agora, todos os demais carros produzidos para o mundo, o seu Focus PowerShift, e aí a gente está falando basicamente do quê? Todas as marcas premium, né? Me cita aí qual BMW, qual projeto da BMW, da Volvo, da Mercedes, da Audi foi pensado, projetado, desenvolvido e pensado para o Brasil? Nenhum. Esses carros são todos elétricos, né? Então, o nosso mercado vai ser muito engraçado. Assim, em volume de vendas, a partir de 2030, em volume de vendas, o carro a etanol, o híbrido a etanol vai ser 85% do volume do mercado. Agora, em número de modelos disponíveis, se a gente pegar todos os modelos disponíveis à venda, o carro elétrico vai ser... Você vai ter muito mais opções de carros elétricos do que de carros a combustão. Só que eles vão ter um ticket mais alto. Então Qual é hoje o mais barato no mercado brasileiro? Cara, isso é outra coisa. Estou falando isso de 85%, mas a gente já teve... Eu estava olhando, ontem saíram os números finais do mercado brasileiro em 2023. A BYD, que começou... o carro elétrico mais vendido no Brasil hoje é o BYD Dolphin, um carro de R$150 mil. Só que a própria BYD está trazendo para esse ano o Dolphin Mini, que era um carro que eles tinham prometido abaixo de R$100 mil. Aí mudou, chegou o imposto para elétrico, então talvez a BYD não consiga trazer esse carro abaixo de 100. Mas se não for abaixo de 100, vai ser 110. Ou seja, está começando a ter elétrico no preço do hatchzinho compacto 1.0 turbo. Mas eu olhei os números aqui, a BYD fechou os 3 últimos, porque no início do ano passado não tinha Dolphin ainda. Então o número do ano da BYD não é significativo, mas com o Dolphin girando e tal, no último trimestre a BYD vendeu 5 mil carros por mês. Ou seja, bastante coisa. A BYD está falando em ser uma marca, projetando para o ano que vem, de 60 mil carros por ano no Brasil. 60 mil carros, não todos elétricos, né? Eles têm híbridos também. Eu não vi essa quebra por modelo, mas vamos, só para facilitar aqui, digamos que metade. A gente está falando de uma marca vendendo 30 mil carros elétricos no Brasil ano que vem, sendo que o mercado total de elétricos no Brasil esse ano foi 18 mil. E você citou o mais vendido à estrada no 120 mil. Então, um número significativo. Assim, 30 mil carros significa você ser mais ou menos o 20º carro mais vendido do Brasil. Um pouco mais. Mas você está entre 20 e 30. Você está no top 30. Assim. Não é nem um pouco desprezível, só de elétrico. E hoje, você já teve elétrico? Eu tenho elétrico. Tem elétrico. 3 anos. Sim. E é bem viável, nesse caso, o carregamento dele, circulando numa cidade como São Paulo, ou se você for para o interiorzão? Como é que é? É viável o carregamento do seu celular? Mas explica para o leigo aqui. O carro elétrico, a premissa de você ter um carro elétrico é você carregar na sua casa. Quanto tempo de carregamento? Não interessa. Quanto tempo leva para carregar seu celular? 40 minutos? Não, 5 segundos. Você pegou e fez assim. Pronto, esse é o tempo que você gastou. Aí o carro está lá parado na garagem quando você está dormindo. Entendeu? Se o carro carrega em 2, 4, 6, 8 horas, irrelevante. E a autonomia? Roda o dia inteiro. Ele tem o 100% ali, né? Sim, mas aí que tá. É engraçado que... Porque a gente está pensando no carro urbano. É que você tem o conforto psicológico que você tem, porque você tem um posto de gasolina em cada esquina, faz com que você faça para o carro elétrico perguntas que você nunca fez para o carro a gasolina. Qual a autonomia da sua Duster?
405, 500. Você não sabe o número, você sabe de cabeça o número exato? Não. Quantos por cento, quando você encheu o tanque, ou quando você abasteceu, porque hoje em dia com a gasolina a 6 pau, ninguém enche o tanque mais. A última vez, você estava com quantos por cento de tanque e você botou quantos por cento? Ninguém faz esse cálculo, cara. O carro elétrico, você está carregando. Tem muitos vídeos no meu canal aí de dia a dia. A gente teve um XC40 e agora estamos com um C40. Te trazendo para o mundo real, do dia a dia. Eu tenho placa solar na minha casa. Aí, óbvio, se você mora em casa, é muito mais fácil e muito mais interessante. Mas não tem um prédio hoje em São Paulo sendo construído que não tenha um carregador na garagem, né? Isso é outra coisa assim. Em 1905, o Santos Dumont trouxe o primeiro carro para o Brasil, importou um Peugeot. Agora, digamos que ele fez isso no dia 20 de abril de 1905. Qual é o jeito mais fácil de você ir do Rio para São Paulo em 21 de abril de 1905? 21 de abril de 1905. Um dia depois de chegar o carro do Santos Dumont. Cavalo. Era cavalo ainda. Não tinha estrutura para você ir, entendeu? Então, essas coisas levam tempo. Sim. Mas, trazendo para o mundo real, eu gasto usando o carro elétrico todos os dias em São Paulo. Lembrando que isso é a minha conta de gasolina mais a minha conta de luz da minha casa. R$150 de luz. Ou seja, eu tenho custo zero de combustível mensal para usar o meu carro de uso diário. Agora, como é que isso funciona no dia a dia? Vou chegar na tua pergunta. O carro tem autonomia de 430 km declarada. Boa. Só que o carro elétrico, isso é outra coisa também. Qual é a autonomia do seu Duster? Você falou, uns 500 km. Só 400 e pouco, né? 400 e pouco. Trancado no trânsito da Marginal. Não, isso na estrada. A autonomia do carro a combustão na cidade e na estrada é diferente. Mas ninguém faz essa conta, entendeu? O carro elétrico é a mesma coisa. Então você tem... O que é a autonomia divulgada de um carro? Ela passa um ciclo, seja do Inmetro, seja do WLTP na Europa, um ciclo médio, né, que mistura estrada com cidade, e aí chega, essa autonomia é 430. Mas se você andar só na cidade, vai ser maior. Se você andar só na estrada, vai ser menor. Isso é a curiosidade do carro elétrico, é o contrário, né? O carro a combustão, ele consome menos na estrada. O carro elétrico, ele consome menos na cidade. Porque o que ele gosta cada vez que você tira o pé do acelerador ou reduz a velocidade, ele está regenerando. Então ele gosta do anda e para da cidade e ele não gosta da velocidade constante na estrada. Agora, só tá gastando. Se a cada vez que você... a gente estava falando de manutenção. Se a cada vez que você tira o pé do acelerador, o carro desacelera sozinho, porque ele está regenerando, o que você não gasta num carro elétrico? Disco e pastilha. Dura 200 mil quilômetros, diz com uma pastilha, num carro elétrico, entendeu? Outro item de manutenção a menos. Você não vai trocar óleo, você não vai trocar fluido do radiador, o carro é muito mais simples e barato de manter. Temos um mito e até perguntas aqui relacionadas à bateria. É verdade que ela dura só 5 anos de um carro elétrico? Não, mas é a mesma coisa do caso que a gente estava falando do um caso vira a coisa. A gente está numa fase inicial de um processo de, vamos arredondar para uma década, né? Então, por exemplo, a gente tem o carro elétrico vendido comercialmente em volume no Brasil já tem 7, 8 anos. O BMW i3. O primeiro carro a vender deve ter vendido mais de 1.000 unidades no Brasil. Cara, a gente está falando de uma geração de bateria. O carro, de novo, eu estava falando antes, né? O mãozinha turbo. Se o carro foi lançado em 2016... É um carro que começou a ser desenvolvido em 2011. Você está falando da tecnologia de bateria de 12, 13 anos atrás. Então, quando você vai vender... Você já tentou vender um iPhone? Você tem uma coisa ali que é o estado da bateria. Total. Está lá, 80%, 85%. A bateria, ela vai tendo um declínio. Mas, de novo, o que significa uma bateria que tem um declínio de 100% para 90%? Significa que o carro... que estava lá 430, agora a autonomia full dele é 390. Mas você não anda a autonomia full. A ideia é nunca você andar a autonomia full. Mas quando eu for pegar a estrada, eu já fui para o Rio de Janeiro, de elétrico, já fui para Belo Horizonte, já fui para Ilhabela, vou direto para Ilhabela. Vou esse final de semana para Ilhabela de elétrico. Assim como no carro a combustão, você não recarrega o seu carro de 0 a 100 nunca, né? Ou você faz isso? Você deixa o seu carro vir até o fim do ponteiro, sem saber se você vai rodar mais 1 quilômetro e aí você abastece. Não. Então, por exemplo, vou dar... Rio-São Paulo. São as
duas maiores cidades do Brasil, a coisa mais movimentada é a Via Dutra. São 400 e... Dependente de onde você vai, mas vamos arredondar 400 quilômetros. Um pouquinho mais. Tem um carregador ultra rápido. O que eu uso ali é do posto Arco-Íris em Roseira. São 220 quilômetros. Então, eu saí de casa, que eu carreguei o meu carro de graça. Né? De quanto em quanto tempo eu recarrego o meu carro? Cada 15 dias. Né? Por quê? Eu recarreguei até 100%. No dia a dia urbano, até eu precisar carregar de novo, quando ele chegar nos 20%, leva 10, 15 dias. E aí eu não preciso recarregar ele até 100. Numa noite ele recarrega 100 tranquilo. Mas assim, para ilustrar, saí de casa, vou para o Rio de Janeiro, 100%. Andei 220 km, é mais ou menos metade da autonomia do carro. Só que na estrada ele faz um desempenho pior. 40% caiu. Eu paro ali no Arco-Íris de Roseira com 40% da bateria. Qual é meu próximo objetivo? Chegar no Rio de Janeiro. Quanto falta? 180 quilômetros, 200 quilômetros. O que eu preciso mais? Mais uns 20%. 5 minutos. Entendeu? Óbvio, eu não carrego 5, eu carrego 15. Porque eu quero também chegar no Rio e poder rodar de boa, entendeu? Mas eu não estou carregando de 0 a 100 nunca. Eu estou carregando, nesse caso, de 40 para 80. Leva 10 minutos, entendeu? Cheguei no Rio de Janeiro, parando uma vez para carregar em 10 minutos. Sabe quanto eu paguei? Por enquanto, nada. De graça. Né? Na sua casa, uma tomada 220? Não. Você tem que ter o wallbox, né? Wallbox. Instala lá. Na grande maioria dos carros, por exemplo, por que o BYD... Você compra o carro e vem junto? Por enquanto, sim, na grande maioria. O BYD Dolphin, ele tem um concorrente direto que é o GWM Ora, que é outro carro interessante de R$150 mil. O motivo inicial do Dolphin ter descolado muito do Ora em volume é porque o Dolphin vem com o wallbox. Eles te dão o wallbox. O Ora ainda não te dá. Mas as marcas premium todas, quando você vai para o mundo de Volvo, BMW, Porsche, Mercedes, todo o carro... Faz a instalação na sua casa. Eu acho que a instalação você paga. Mas o equipamento em si, que é um custo aí de uns R$7 mil, está incluído no preço do carro. Qual a potência? Quantos watts esse wallbox? Tem ideia? São 60 kW a carga máxima dele. 60 kW. Então tem que fazer uma ligação direta. Ali como se fosse ligar um chuveiro. Exato. Você tem um trabalhinho de... Por isso que é um pouco chato em condomínio. Né? Mas isso tudo, cara, para você ter a estrutura instalada para o seu dia a dia ideal. Qualquer tomada aterrada de 20 amperes, aquela mais gordinha, você pluga o carro. Então, por exemplo, quando eu fui para BH, no último posto, que a Volvo tem uma rede de eletropostos, a Volvo está investindo R$50 milhões só em 2024 para expandir o total de eletropostos só da Volvo. Tá? Não, imagina todos os outros players que tem. Não são só as montadoras, né? Quem é que está brincando nessa arena também? Brincando não. Investindo porque vai ganhar dinheiro. Os players de eletricidade, então a AES, a Enel vão ter as suas redes, e os players de energia, como se chamam hoje, que é a Vibra, né? Que é a Petrobras, a Shell, a Raizen, né? Enfim. A gente está num horizonte bem curto, assim, cara, de 1 a 2 anos para 80% dos brasileiros o carro elétrico gerar assim, na balança de incômodo, custo-benefício, para 80% dos brasileiros, 80% que eu digo em questão de onde mora. Em 2024, não, a gente está em 2025, para o cara que mora em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, ainda vai ser mais cômodo ter um carro elétrico. Um carro a combustão, aliás. Mas, para o cara que mora em Ribeirão Preto, Caxias do Sul, Londrina, Campo Grande é capital, mas... enfim, cidades médias. As cidades médias, o tamanho da malha já vai ser tal que o incômodo a mais de você ter que planejar um pouquinho a sua estrada, por outro lado, você tem toda a comodidade de você carregar na sua casa, de você ter um custo muito menor. O custo, se você pagar pela energia, se você não tiver placa solar, o custo por quilômetro do carro elétrico é 20% do carro a combustão, em média. É muito mais barato.
Quando você para num posto desses de carregamento, seja da Volvo, seja em Roseira, tem um custo. Todos da Volvo não, por exemplo. Todos da Volvo não. Mas assim, a rede que está sendo implementada da Petrobras, da Raízen, vai ter um custo, mas esse custo por enquanto, a grande maioria ainda não te cobra. Está em fase de teste. Mas quando começar a te cobrar, o custo por quilômetro vai ser mais ou menos 20% do custo da gasolina. E supondo que você não se planejou, tá lá no interiorzão do Nordeste, se você encontrar uma tomada de 20 amperes, você consegue plugar e carregar? Que no interiorzão você vai ter dificuldade de encontrar, porque ela tem que ser uma tomada aterrada, né? E você tem que ter o cabo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estava contando. Mas é possível. É possível, só que aí demora muito. Demora muito. Não é vou parar aqui e vou seguir viagem daqui a 20 minutos. O que muda o jogo você tem dois tipos de carregador. O carregador AC e o carregador DC. O carregador doméstico, que é esse que eu plugo na minha garagem, em 6 horas eu completo a bateria, é o carregador AC. O que muda o jogo do carro elétrico, que é o que a Volvo está implantando 50 pontos esse ano, que junta todos esses players que a gente está falando de 300 pontos instalados no Brasil em 2024, é o carregador DC. É o carregador de corrente contínua. Esse é o carregador que faz de 20 a 80 em 15 minutos. Esse é o turbo, né? Esse é o que permite que você viaje, pegue a estrada tranquilo. Ô, Cássio, vai ter show no Brasil, esse de si. Tem uma pergunta legal aqui do Marcelão aqui, do Marcelo Lisboa, e até era o que eu estava pensando. O carro elétrico, a questão bateria, todas são iguais? Tipo, cara, a bateria muda para Eu acho que a galera fica se prendendo muito na questão do carro elétrico e esquece que o carro elétrico é um carro. Como é que vai ser o mercado de usados do carro elétrico? Igual do carro. Então, o que é a bateria? Você pergunta, mas o carro a combustão, o motor dele dura só 5 anos? Pô, tem casos de vários motores a combustão aí que estavam fundindo, baixando óleo por 5 anos. Mas a bateria, qual foi a pergunta dele? Se a bateria, na verdade... Não são todas diferentes. É como um carro que é 1.8, 2.0. Exato, e é uma tecnologia que está em franca evolução. Assim, o primeiro carro à venda para o público, que foi o GM EV1 nos anos 90, que tem um filme Quem Matou o Carro Elétrico, era uma bateria de chumbo ácido. Era a mesma bateria, a bateria mesmo do seu carro que dá a partida era aquela mesma tecnologia. Aí surge a bateria de íon lítio nos anos 90, que a Sony desenvolve para laptop. Então me pergunta, mas e o lítio? Tem lítio no mundo para isso? E o que está sendo feito com o lítio? E onde vai ser? Cara, a bateria de íon lítio tem 30 anos. Sabe quantos smartphones foram vendidos nos últimos 20 anos? 20 bilhões. Tem uma galera que tem medo do carro elétrico e aí fica tentando construir. Porque hoje em dia, como a gente estava falando antes, cada um está dentro da sua bolha. Então, assim, a gente está numa franca evolução das baterias. A gente está... Por exemplo, a BYD, ela hoje está usando baterias de fosfato de lítio, que é a bateria Blade, que chama, que é uma bateria que rende mais. A gente está indo para a bateria de estado sólido, que é a tecnologia que a Toyota está colocando. Então, a tecnologia das baterias vai evoluir. Você pega... Hoje a gente já tem carros... os carros de topo... Aqui no Brasil tem muito pouca repercussão, né? Mas a Tesla tem concorrentes fortes nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que são duas marcas, que é a Lucid e a Rivian, que faz caminhonetes. Os modelos topo de linha da própria Tesla, mas da Lucid, da Rivian, o BMW iX, que é um carro feio pra caramba, mas que é o carro elétrico de topo da BMW. Você está falando de, hoje, carros elétricos com autonomia de 800 km. Né? Se você tem um carro grande com essas baterias de última geração, você tem bastante espaço para botar bastante bateria, 800 km de autonomia. Você quer dirigir mais de 800 km numa enfiada? Eu fui para Porto Alegre agora no fim do ano, faço isso quase todo ano. Fiz um stint de 600 e outro de 600. Eu teria feito num BMW X elétrico, eu teria feito sem abastecer em nenhum momento. Né? Eu teria parado no meio do caminho, à noite o carro carregava e no outro dia eu fazia o stint de novo. Óbvio que eu ia ter que parar porque eu precisava ir no banheiro, né? Mas... o carro em si não precisa abastecer. Ele falou com a quantidade que ele gastou, rapaz. Eu gastei R$2.140 para fazer de Mustang. Rapaz. Tava com internet. Então, enfim, o resumo da ópera. O carro elétrico não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que já está... Isso é outra coisa muito louca. Assim. A Tesla está vendendo carro elétrico em volume nos Estados Unidos desde 2010. A China, que é o maior mercado do mundo disparado, a China vendeu ano passado 7 milhões de carros elétricos.
Então, assim, mas o que acontece quando todo mundo... Não vai. Todas as dúvidas que você tem em relação ao carro elétrico já foram respondidas lá fora. Já aconteceram lá fora. O que acontece com o carro elétrico usado? Vê qual é o mercado para um Tesla 2012 nos Estados Unidos. É o mesmo mercado de o mesmo carro, sei lá, um Cadillac 2012. Entendeu? O carro que custava equivalente na época zero, hoje é a mesma depreciação. Não tem... Aconteceu agora recente uma... lembra da parte elétrica? O carro elétrico, não vi, mas as motinhos elétricas, chegou algumas a pegar fogo em estacionamento. Por que será que está acontecendo isso, Cássio? Não, tem casos, mas é a mesma coisa do caso do XC40, entendeu? O que eu mais vi nessa vida aqui em São Paulo até uns anos atrás era Kombi pegando fogo. Pra caramba. São casos pontuais, assim, acontece. Em termos de velocidade... Assim, falando do ponto de vista técnico, qual é o desafio? Por que tem alguns casos um pouco mais complicados? É que o fogo elétrico ali, ele tem um carro a combustão que pega fogo, uma hora aquela gasolina acaba e o fogo, se você... Quando o PCC ou o Comando Vermelho decide queimar uns ônibus, né? Ele queima durante algumas horas e aí o combustível acaba. O carro elétrico é um fogo químico, né? Ele dura muito esse fogo. Então a gente tem... demora muito... É difícil de você extinguir, né? Então a gente tem, por exemplo, 1 ou 2 vezes por ano afunda um navio carregando carro. É notícia, foram tantas Lamborghini desperdiçadas. Esses dias aconteceu de um navio desse com carro elétrico afundar, porque um carro elétrico pegando fogo do lado de um monte de carro elétrico é um incêndio bem complicado de você resolver.